Se você ainda não me conhece, se a gente ainda não bateu um papo, não trocou uma ideia, você não sabe meu nome é Rômulo. Eu sou casado com a Camila, essa mulher linda aqui, a musa do meu Instagram. Então, é um prazer conhecer você. E eu quero dividir com vocês, nessa noite, um pouco sobre o reino de Deus, sobre o rei e o seu reino. De manhã a gente conversou sobre isso e eu quero dividir isso ainda agora à noite. Grande parte do que o pessoal ministrou aqui está diretamente ligado ao texto que a gente vai dividir, ao texto que a gente vai conversar. E isso é muito interessante porque isso não vem por acaso. Isso vem através de convivência, isso vem através de conversa, isso vem através das trocas que acontecem no chão da vida, como eu costumo dizer. Então, antes de seguir, tem algumas coisas que eu queria te perguntar. A primeira coisa que eu quero te perguntar aqui, e eu quero que você pense assim com muita sinceridade, sem demagogia, tá? Você não precisa levantar a mão e sair respondendo, pode ficar tranquilo, tranquila, mas seja sincero, sincera para você mesmo. Não inventa história agora não, seja bem realista. Se eu chegasse para você agora e falasse o seguinte: para de orar, o que isso ia mudar na tua vida? Sem demagogia, sem conta da carochinha para cima de mim. De verdade, verdade verdadeira. Se eu falasse, para de orar agora, o que isso ia mudar na tua vida? Eu estou com isso martelando na minha cabeça há pelo menos uma semana, porque nós estivemos na igreja de um amigo e eu lembro que ele falou um negócio que me chamou a atenção e durante a semana a gente ficou falando sobre isso. E ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou, olha, se o Pai, ele resolvesse tirar o Espírito Santo da igreja, muitos de nós íamos seguir fazendo as mesmas coisas dia após dia, semana após semana, sem perceber que não havia mais o Espírito Santo, porque a gente já caiu numa rotina e a gente vai vivendo, e às vezes você passa décadas sem nem saber, Espírito Santo, é. Então, assim, de verdade, se eu te falasse, para de conversar com Deus, o que ia mudar na tua vida? A tua devocionalidade, a tua espiritualidade, a tua vida de devoção, de relacionamento, ela é baseada numa vida de oração, de conversa, partindo do princípio que conversa entre duas pessoas é um momento onde ambas devem falar, onde ambas devem se comunicar. Eu falo, alguém escuta e me responde, e assim a conversa vai acontecendo. Mas se só eu falo, aquela matraca lá, isso não é conversa, isso é um monólogo, tá? E é difícil demais para mim perceber uma conversa, uma troca, um diálogo, principalmente em momentos onde só um fala e quando só fala sobre amenidades, superficialidades, onde só fala aquelas coisas que as pessoas querem escutar. Há um tempo atrás eu fazia parte de um projeto de plantação de igrejas e tinha uma menina que ela caminhou com a gente durante um tempo, e eu vou ser sincero para vocês, eu vou abrir meu coração para vocês. Eu pensava, meu Deus, como essa menina é chata, porque a gente chegava, oi, bom dia, boa tarde, tudo bem, como é que você está? Só que a gente não para pensar que isso já vem no automático, estou bem. E na maioria das vezes, a gente não está bem. E toda vez que alguém chegava para ela e perguntava, e aí, como é que você está? Ela parava, deixa eu pensar. Essa semana aconteceu isso, ela ia recapitulando. Eu acho que eu estou bem sim. Ou não, essa semana eu não estou bem, mas depois de fazer um exercício de recapitular o que estava vivendo. E eu vou ser sincero, eu não tinha paciência com isso. Isso foi um grande erro que eu cometi, eu não tinha paciência com isso. Assumir esse tipo de erro é sair da superficialidade, é sair das amenidades. Esse é o tipo de conversa que a gente tem quando você tem amizade com alguém, quando você tem intimidade com alguém. Então eu sigo fazendo mais algumas perguntas. O que aconteceria se além de te pedir para parar de orar, de parar de conversar com Deus,
por algum tempo, se ao invés disso eu te pedisse para você olhar para Ele? Você se concentrar em olhar para Ele, dar uma olhada cuidadosa, uma olhada minuciosa, uma olhada demorada nele, antes de falar qualquer coisa. Não sei se você já fez esse exercício de tentar olhar para Deus. Mas Paulo fala do Deus invisível e tal, como que eu vou olhar para Deus? Salomão, ele dá uma dica que eu acho fascinante. Em Eclesiastes capítulo 5, você vai perceber Salomão, ele recomendando uma prática de prudência ao conversar com o Senhor. Eclesiastes 5, em algum momento deve aparecer aí, eu acredito. Salomão, ele diz o seguinte, ele diz que, aqui é um texto que eu condensei, tá? A parte do capítulo 5, mas ele vai dizer que nós não devemos nos precipitar na hora de falar com Deus, nos apresentando diante dele, só com palavras. É tipo essas conversas que a gente tem na maioria das vezes, você tô bem, só essas superficialidades, amenidades. Ou essas crises onde só você fala, eu quero. Nossa, tipo criança mimada, sabe? Isso, segundo Salomão, geralmente é o que as pessoas tolas fazem. Só que geralmente nós também fazemos isso. A gente chega falando, e nós vivemos numa cultura, nós vivemos numa sociedade, nós vivemos numa época onde cada vez mais se confia na tecnologia do que na comunidade. As pessoas confiam cada vez mais nos influencers, que são autoridades pelo número de seguidores que têm, do que nas pessoas próximas que dividem o chão da vida com você. A sociedade que a gente vive, a sociedade onde nós estamos inseridos, nós estamos imersos, é uma sociedade onde as palavras escritas e faladas, cada vez mais elas são gratuitas, só que cada vez menos elas são valorizadas. A cultura que a gente vive é uma cultura que diz que vale tudo. Mas eu te pergunto, o quanto dentro de toda essa realidade, o quanto você e eu, o quanto nós compartilhamos sobre o temor do Senhor? E aqui eu não estou falando temor no sentido de medo, daquele Deus tribal que vai mandar um raio, vai te fulminar, não. Eu estou falando de temor no sentido de reverência, no sentido de respeito, no sentido de veneração, de obediência, de devoção. Nós temos um hábito de demorar muito para escutar, de demorar muito para ouvir. A gente quer logo a nossa vez de falar, né? Eu preciso falar, eu preciso contar a minha verdade. Agora a onda é essa, né? Todo mundo tem uma verdade para falar. Então eu quero falar logo. E aí o que acontece? A gente fala precipitadamente, nós ferimos as pessoas, nós nos ferimos, nós matamos as nossas relações e logo a gente se desespera. Porque a gente acaba percebendo que, de novo, metemos os pés pelas mãos porque eu falei sem pensar e aí eu não consigo voltar atrás, porque o tempo ele não volta. A palavra dita e a flecha lançada, essas aí elas não voltam. O cenário que nós vivemos hoje é um cenário onde as relações elas são cada vez mais virtuais, cada vez mais baseadas nas trocas de like, nos números de seguidores, no engajamento que isso pode ou não gerar para mim, do que nas trocas que são realizadas, como eu disse anteriormente, no chão da vida, do que no abraço, no olhar, no toque, no aperto de mão, no ato de silenciar, sentar do lado de alguém, silenciar apenas para escutar o momento do outro, sem falar nada, apenas para escutar e acolher a dor, acolher o momento. Então, diante disso, essa mensagem que eu quero dividir hoje com vocês, ela poderia ser dividida em duas partes. Dividido em dois textos que talvez você vá olhar e falar, o Rômulo pirou de vez, porque esses textos não têm nada a ver um com o outro. Mas ela vai ser dividida em duas partes e vai ter esses dois textos, e vocês vão perceber que os dois eles se encaixam perfeitamente, porque são dois textos do próprio Jesus. E eu quero dividir com vocês esse primeiro texto,
que fica em Mateus 6, versículos 5 a 8. Se você trouxe uma Bíblia, você pode acompanhar aí da sua Bíblia, do seu dispositivo, ou pela projeção, ok? Mateus 6, 5 a 8, ele vai dizer o seguinte, esse texto é um texto que eu acho fascinante, eu já falei algumas vezes sobre esse texto em momentos distintos aqui na comunidade, é parte do Sermão da Montanha, onde Jesus ensina a oração do Pai Nosso, tá? Ele não interrompe o ensino para falar uma oração, ele vem ensinando e essa oração é uma continuidade. Então vamos lá, esse texto diz o seguinte, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar em pé, gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas você, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta, ore ao seu pai que está no secreto. Então, o seu pai que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem repetindo sempre a mesma coisa, falando, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Ok? Aquilo que você precisa de verdade, Ele sabe. Diferente daquilo que você acha que precisa, diferente daquilo que você quer, porque viu que o outro tem, e acha que a vida não vai ser a mesma se não tiver a mesma coisa que o outro tem. O que eu e você nós precisamos de verdade? O Pai, Ele sabe antes de nós pedirmos. Eu vou dividir com vocês um vídeo. Esse vídeo ele tem 3 minutos mais ou menos. Eu peço assim que você tenha um pouco de atenção nesse vídeo. Ele está legendado, eu não consegui ele dublado, mas é um vídeo muito interessante sobre a relação que a gente desenvolve ou não com esse Deus. What you're seeing right now. First of all, this is the earth. Okay, just you're taking off from the earth from Southern California, and we're gonna rise up for a little bit here. Okay, we're gonna pull away from it. We're gonna pull higher. Now, this is at about 10 kilometers. Like if you climb Mount Everest, this is what you'd see. You'd see the curvature of the earth from that distance. Now we're gonna climb up even higher. This is at 100 kilometers. And you're a fourth of the way to the space station now. This is what you'd see. If you get to this level, you're considered an astronaut. Just if you ever get there. Okay, now we're going 100,000 kilometers. 100,000 kilometers from the Earth. You're a fourth of the way to the moon. That's what the Earth would look like. Now we're going to pull away to 1,000,000 kilometers. At 1,000,000 kilometers, there's the moon. Okay, there's the moon. You can barely see the Earth. You're at 1,000,000 kilometers now. You're past the moon, and now we're going to go to 100 million kilometers. 100 million kilometers. You're still not to the sun. The sun's 93 million miles away, but now we're going to go to 10 trillion kilometers. There's the sun. Okay, you just passed the sun. Now you would see all of the planets at 10 trillion kilometers, and now we're at 10 to the 15th power. That means 10 with 15 zeros. I don't know what that number is. 15 zeros, and the sun's just like a bright dot amidst other stars. And now we're going to 10 light years away. At 10 light years away, come on, let's go. Zoom, there you go. 10 light years away. Now you just see the sun with like 11 other stars that are kind of its neighbors. You know, that's our sun. And now we're going to go 1,000 light years away. At 1,000 light years away, you wouldn't even see our sun anymore. These are just a bunch of stars close to it in this cluster inside the Milky Way. Now we're going to zoom out even further, and that's the Milky Way we live in. See that cluster of stars? Those are about 100,000 stars that are closest to our sun. You can't see our sun anymore at this point. Now this is our Milky Way galaxy, and forget about the Earth. Okay, there's our Milky Way galaxy that we live in.
and we're just buried in there somewhere. And we're going to pull out even further, and you'll see that our galaxy is actually, it's a big galaxy, and all those other things you're seeing now are galaxies. And we're going to pull away 10 million light years now. His next scene is 10 million light years amidst our Milky Way, several hundred galaxies. Now we're going to go 100 million light years away. This is the last one. We're going to zoom out to 100 million light years. Those are all clusters of galaxies. Galaxies and clusters of galaxies. You won't even see our Milky Way galaxy anymore amidst that. We don't have telescopes that go beyond that little sphere there. Ok. Esse vídeo me faz pensar. Essa última imagem que a gente viu aqui é um aglomerado de galáxias. Você não consegue mais identificar a Via Láctea ali, que é a nossa galáxia. Você não consegue mais identificar a Terra ali, o Sol. Você não consegue mais identificar nada ali. Você vê um monte de luzinha, né? E aí, quando eu vejo esse vídeo, eu fico, no mínimo, confrontado a pensar em um Deus extremamente grandioso, extremamente criativo, e eu fico pensando, será que de verdade Ele não tem nada para me dizer? Como que você se sente depois de ver um vídeo como esse, onde você vê a Terra, depois a Terra vai sumindo, o Sol vai sumindo, vai vindo uma galáxia em volta disso, aquela nossa galáxia vai sumindo, você vai vendo várias outras galáxias, e você e eu achando que nós somos o centro do universo, porque eu quero e eu tenho que ganhar aquilo, eu quero e eu tenho que receber aquilo. Como que você se sente depois de perceber que existe um universo tão gigantesco, e eu e você, de manhã eu falei, talvez nós sejamos um copinho de 50 ml no meio de um oceano. Não, eu acho que não. Talvez a gente seja no máximo uma gota no meio de um oceano. Como que você se sente depois de ver um vídeo como esse? Será que você fica sem palavras? Será que você fica impressionada, impressionado? Será que te deu uma vontade de se ajoelhar, de se render, de adorar, de chorar, de reconhecer que nós somos extremamente pequenos e limitados? Quando eu vejo coisas como essa, e quando eu vou para lugares onde a natureza ela é o espetáculo por si só, eu gosto de ficar em silêncio, de observar, de contemplar, de ficar quieto. Punta Ballena, um lugar no Uruguai, é um lugar que tem meu coração nesse sentido. Primeira vez que eu fui, eu fiquei, uau. E a primeira vez que eu vi esse vídeo que eu acabei de mostrar para vocês, eu fui buscar essas imagens para ficar observando de novo, e de novo, e de novo, e por algum tempo eu só conseguia ficar quieto, contemplando o Criador, pensando no quanto existe, que a gente nem sequer faz ideia. E quando eu contemplo tudo isso, uma coisa veio muito forte ao meu espírito, à minha mente, ao meu coração. Uma pergunta: quem eu penso que sou diante disso tudo? Quem eu penso que sou diante de toda essa imensidão, diante de toda essa grandiosidade? E essa frase é que define a primeira parte desse texto, dessa mensagem. Quem, você e eu, quem nós pensamos que somos diante de tudo isso? Para mim é uma completa loucura pensar que a maioria dessas galáxias que nós vimos aqui, elas só foram descobertas depois de 1990, quando o telescópio Hubble foi lançado ao espaço em abril. Até então, a gente nem fazia ideia. Tem o espaço, tem galáxias, mas a gente não tinha ideia. Então, se você parar para pensar que essa é uma descoberta recente demais, você já parou para pensar quantas galáxias diferentes devem existir e nós não sabemos porque nós ainda não temos tecnologia para isso? Já parou para pensar nisso? Talvez eu seja menos ainda que uma gota no meio da imensidão do oceano. Mas eu quero e Deus não está falando comigo. Será que alguém tão criativo realmente não está falando? Ou será que você não está conseguindo silenciar para escutar o que Ele tem a dizer? Ao mesmo tempo, eu te pergunto,
Você já parou para pensar quantas coisas existem ao nosso redor, quantas coisas estão nos cercando, que refletem a criatividade, a bondade, a generosidade desse Pai Criador, e nós vamos vivendo dia após dia, sem sequer perceber? Eu vou te convidar a partir desse momento, em cada slide que aparecer, você prestar atenção na foto que existe ali, além do texto. Com exceção da primeira foto e da foto das galáxias, e mais duas que eu vou falar ali depois, todas são fotos que Camila ou eu tiramos com o celular, caminhando, indo para o trabalho, voltando em algum lugar aqui perto. Isso é um exercício que para mim é fascinante, porque às vezes eu converso com as pessoas e o pessoal me fala, mas Caxias não tem parque, não tem isso. Eu vejo tanta flor, eu vejo tanta árvore, eu vejo tanta coisa linda, e eu vejo o Criador nisso tudo. Então eu queria que, a partir dos próximos slides, além do que eu estou falando, você percebesse Deus se manifestando bem do nosso lado. Por onde você passa para ir trabalhar, na volta da tua casa. E aí eu vou te fazer algumas perguntas. Eu tenho 3 perguntas para te fazer agora, nessa noite. Além das que eu já fiz antes. A primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: por que Deus... Por que ele teria... Essa foto não é minha, tá? Isso aí é uma foto espacial. Por que Deus teria criado mais de 350 bilhões de galáxias? E olha que essa é uma estimativa muito conservadora da ciência, porque pode ser que existam bem mais que 350 bilhões. E tantas pessoas jamais viram ou imaginaram existir. Por que isso? Segunda pergunta que eu te faço: você acha que toda essa criação, toda essa imensidão, era só para que você e eu, para que nós ficássemos pensando, uau, como Deus é grande? Será que era só para isso mesmo? E aí vem a terceira pergunta. Será que o Pai, Ele desejava que nós víssemos todas essas imagens e a nossa reação fosse essa: quem eu penso que sou diante de tudo isso? Que eu começasse a entender que o mundo não gira em torno do meu umbigo, do meu ego, das minhas manias. Quem eu penso que sou diante de tudo isso? Então eu quero comentar mais algumas coisas sobre a criatividade, sobre a genialidade, sobre a bondade, a generosidade, o amor desse Pai Criador, que nós vivemos sem saber, ou sabendo, nós vivemos sem perceber. Sabendo, a gente vive como se não existisse, porque nós somos egoístas, nós somos cheios de mania. Essa é a verdade, nós somos assim. Você sabia que uma lagarta, tipo essa, coloridona, que parece uma obra de arte, geralmente quando a gente vai para o mato, alguma coisa assim, vê uma lagarta, ai, cuidado que ela queima, né? Mas vai dizer que não é bonito. Você sabia que uma lagarta como essa, pequenininha, ela tem cerca de 228 músculos só na sua cabeça? E que isso, para um inseto, ainda é pouco? Olha quanta criatividade, olha quanto detalhe. Todas essas cores, isso, aquela cabecinha, 228 músculos, isso para um inseto é pouco. Será que alguém tão criativo assim realmente não tem nada para falar para mim e para você? Você sabia que uma árvore, aqui na serra tem bastante de laranjeiras, né? Às vezes a gente vê em quem mora em casa, ali no pátio, uma laranjeira, né? Um pé de laranja. Você sabia que uma árvore como essa, ela pode ter uma vida frutífera, dando laranjas de 50 a 60 anos, e que se ela for bem cuidada, ela pode produzir laranja por até 100 anos? Já parou para pensar quantas gerações podem consumir aquela laranja de uma mesma árvore? A minha vida pode acabar e ela pode continuar lhe dando laranja. Já pensou nisso? E aí eu te pergunto de novo, será que um Deus tão criativo, tão generoso, tão minucioso, será que de verdade Ele não tem nada para dizer para mim e para você? Ou será que eu e você, na nossa ganância, mania de ansiedade, a gente não consegue parar, silenciar e escutar o que Ele está tentando dizer? Uma outra coisa muito interessante que me chama a atenção, você sabia que o nosso coração, ao bombear o sangue para circular por todo o nosso corpo, ele gera uma pressão que é suficiente
para fazer o sangue espirrar a 10 metros de distância? Só esse músculozinho que está aqui, ó, 10 metros de distância. Talvez a gente não saiba disso, né? Mas todos são dados reais, que a gente vai vivendo sem se dar conta disso. Você já parou para pensar em o quanto e como Deus ele é criativo e ele é diversificado? Você já se questionou sobre isso? Você já pensou sobre isso? A nossa região onde nós vivemos aqui, ela é conhecida pela produção de uvas, né? Tem até a festa da uva que acontece aqui na cidade. E aí eu te pergunto, será que Deus ele era realmente obrigado a criar centenas de tipos de uvas diferentes? Eu acho que não, mas ele criou. Centenas de tipos de uvas diferentes, com tamanhos, com formas, com cores, com texturas diferentes, com aplicações diferentes. Um outro detalhe muito interessante, não sei se você sabia, mas se você não sabe, esse é um dado que você acha no site da WWF, por exemplo. A nossa floresta amazônica, a floresta amazônica brasileira, ela abriga aproximadamente 2.500 espécies de árvores diferentes. E isso é 1/3 da madeira tropical do planeta. Você sabia disso? Essa mesma floresta, ela tem 30.000 das 100.000 espécies de plantas que existem só na América Latina. Ele não tinha que colocar tantas espécies de árvores e plantas num espaço, sei lá, de 1 km² da nossa floresta. Eu acho que não tinha, mas ele fez. Ele fez isso. Algumas vezes, quando eu observo tudo isso, eu fico pensando, será que o pai ele tinha mesmo que fazer tanta coisa assim? Será que Jesus ele tinha mesmo que demonstrar tanto amor a ponto de entregar a própria vida por pessoas como eu e você, que tem dificuldade simplesmente de parar e silenciar para escutar o que ele tem para dizer? Isso sem falar no nosso egoísmo, né? Simplesmente parar e silenciar, em ficar quieto, observando a criação, escutando o que ele tem a dizer. Será mesmo que Jesus, ele tinha que entregar a própria vida por pessoas como eu e você, que têm dificuldade de perceber o seu amor através de toda essa criação que nos cerca? Às vezes a gente passa dias sem perceber a beleza que está ao nosso redor. Então, pensando nisso, eu me lembro de Jesus no Calvário. Eu me lembro da cena da morte, do período de crucificação, de tudo que aconteceu ali, e eu fico imaginando Jesus, ele dizendo algo que na Bíblia não diz que ele disse, mas eu acredito que ele poderia ter dito isso naquele momento, porque para mim, aquela entrega demonstrou isso. Jesus dizendo, eu estou morrendo de vontade de estar com você. Eu estou literalmente morrendo para estar com você. É por isso que eu estou morrendo, é por isso que eu estou me entregando, porque eu quero estar com você. É por isso que eu estou dando a minha vida, porque eu quero estar com você. Mas se esse Pai, se esse Abba de Jesus que nos ama, se Ele segue a nossa busca como um apaixonado, esse Pai que através de Jesus morre por vontade de estar comigo e com você, então quando eu percebo isso, eu percebo também que eu preciso me render à ideia de que esse mundo todo que Ele criou, que toda essa obra das suas mãos, tudo isso existe para nos fazer bem. Tudo isso existe para o nosso bem. Isso significa correr o risco de permitir que outros, muitas vezes, pessoas que você não conhece, que você não espera, que eles cheguem até você e te façam bem. Em dezembro, mês passado, né? A Camila foi a uma papelaria depois do trabalho de tarde comprar algumas coisas e tinha um pai com uma filha na frente dela. E a menina, ela queria, porque queria uma caneta brilhosa lá. Papai, eu quero caneta, eu quero caneta, eu quero caneta. E aquela coisa de pai com filho ali, né? Não, hoje não dá, não sei o quê. Aí a Camila disse que ficou pensando, eu queria ter dado a caneta para ela, mas eu saí de lá, eu não dei a caneta, não sei o quê. E quando a Camila estava saindo, aquela menininha que queria uma caneta,
chamou a Camila. Ô tia, eu tenho uma flor para você. Ela nunca tinha visto aquela criança. E a criança ainda deu uma aula para ela. Mas cuidado que essa flor chama abelha, tá? Você para perceber que isso tudo existe para fazer bem para mim e para você? Será que Deus não falou nada nesse momento? A Camila ficou pensando, caramba, eu queria ter dado a caneta para ela. Foi ela que deu alguma coisa para Camila. Será que você consegue perceber ações do reino de Deus em momentos como esse? Diante dessa frase, eu estou morrendo de vontade de estar com você, eu estou literalmente morrendo para estar com você. Nesse momento, então, nós vamos para a segunda parte desse texto, para a segunda parte dessa mensagem. A gente já vai indo para o final. Na primeira parte, a frase que marca é: quem eu penso que sou diante de tudo isso? Já nessa segunda parte, é possível perceber que você e eu, você é uma filha amada, um filho amado desse pai criativo, desse pai genial. Então, nós agora começamos a perceber Jesus de Nazaré, que já nos demonstrou a importância da oração, a importância do silêncio, a importância da contemplação. Ele vindo até nós e nos propondo uma relação de amizade. Agora esse Jesus, ele vem ao nosso meio, ele vem ao nosso chão da vida e ele nos propõe uma relação de amizade. E eu volto a algo que eu falei lá no começo: relações se iniciam em conversas. Tem vários casais aqui e é impossível que alguém que tem uma relação de casal tenha começado assim, olhou, pum, é isso aí, vamos começar. Não, tudo começou no olhar, na conversa, e aí se a conversa já for chata, já sai de perto de mim. Mas tudo começa nessa troca. Então nós vamos para um segundo texto, um texto de João 15, do 14 até o 17, e nesse texto Jesus ele vem dizendo o seguinte: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Quando você trabalha, o teu diretor, o teu gestor, o teu supervisor, alguém que é acima de você, ele precisa ficar te dizendo tudo que ele faz? Isso não existe, né? Mas quando a gente vive uma vida de amizade, uma vida de respeito, de amor, de sincronia, existe uma troca que vai além da formalidade. E é isso que Jesus está falando. Eu não estou chamando mais vocês de servo, porque o servo ele não precisa saber o que o Senhor está fazendo, mas eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu estou contando para vocês. Tudo que eu investi em silenciar, em acalmar o meu coração, em aquietar e contemplar para escutar do meu Pai, isso eu estou contando para vocês. E aí o texto segue, no versículo 16: vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês, eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. É interessante como esse texto ele acaba voltando para o primeiro, né? Talvez só jogar os dois textos assim não faça sentido, mas é interessante agora, depois de tudo isso, perceber como esse texto ele aponta para o primeiro, porque Jesus ele vem explicando que o servo não sabe o que o Senhor faz, mas ele nos chama de amigos, porque tudo que ele ouviu do Pai ele nos apresentou, ele nos contou. Em várias passagens do Novo Testamento, nos Evangelhos, nós vemos Jesus ele se retirando, ele dedicando tempo ao silêncio, dedicando tempo à oração, tempo a escutar a voz de Abba, o Pai amado. Então, eu percebo que essa amizade, ela depende de escutar, de silenciar, de intencionalmente se aquietar, para escutar o que ele, Jesus de Nazaré, tem a dizer para cada um de nós. Assim como ele silenciava para ouvir a voz de Abba, o Pai amado, eu preciso silenciar para escutar a sua voz.
Nós precisamos escutar, nós precisamos silenciar para escutar. Escutar a voz de Jesus que diz, como em João 15:16, vocês não me escolheram, mas eu escolhi para vocês irem e darem fruto, e fruto que permaneça. Em Mateus 6, o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Ou ainda em João 15, que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Talvez você tenha terminado 2022 e começado 2023 com algumas frustrações. Talvez aquele monte de coisa que a gente pede, que a gente acha que precisa, que a gente vê os outros tendo e eu acho que preciso ter, porque senão minha vida não vai fazer sentido se eu não tiver. Talvez isso não tenha acontecido e você tenha terminado um ano e começado o outro com algumas frustrações. De alguma maneira, talvez isso possa estar fazendo você se sentir mal, você se sentir desvalorizada, desvalorizado. Talvez o que você precise nesse momento é simplesmente parar, silenciar e contemplar tudo que existe à tua volta e perceber que mesmo nos momentos adversos, eu e você somos pessoas amadas. Afinal, o próprio Jesus, ele disse, eu os tenho chamado de amigos. O Everton, enquanto ministrava, ele comentou aqui sobre uma das canções que começaram a fazer sentido na vida dele, no momento de dor, no momento de perda. E eu sempre comento isso, eu aprendi isso com um amigo que diz que a dor e o amor são dois grandes mestres. Só que quando a gente está na boa, é tudo curtição, né? Mas a dor, ela é um equalizador, a dor ela nos põe em igualdade. A dor, ela nos faz iguais, porque na dor todo mundo chora, na dor todo mundo sofre. E talvez você esteja vivendo um momento de dor, achando que esse Deus que criou tudo isso, ele não é capaz de te falar alguma coisa. Que esse Deus que criou tudo isso, ele não tem nada para te dizer. Mas Jesus, ele vem dizendo, eu já não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Eu comentei de manhã, quem faz parte aqui da comunidade sabe que já desde agosto de 2020, meu pai tem enfrentado alguns problemas de saúde e no dia 19 de dezembro ele foi internado mais uma vez, teve um AVC, foi o 9º, agora na sexta-feira ele teria alta e aí no momento de assinar os papéis, o 10º AVC. Mais um. E a gente fica angustiado. Você fica tentando entender por que tanta dor, por que tanto sofrimento, por que tudo isso. Só que nesses últimos dias, de dezembro para cá, uma amiga, que é nossa madrinha de casamento, ela me propôs algo que eu nunca tinha vivido durante a minha vida. Em 41 anos eu parei para pensar que eu nunca tinha feito isso. Ela falou, Rômulo, você, teus irmãos, no momento que vocês estiverem ao lado do teu pai, mesmo que ele não esteja escutando, fala para ele o quanto ele foi importante. Agradece tudo que ele já fez. E eu parei para pensar, caramba, eu nunca fiz isso. A gente é bom em apontar o dedo, porque tu não fez isso, porque tu não me deu aquilo, isso. Só que eu nunca tinha parado para perceber quanto osso ele já roeu para proporcionar coisas para a gente. E talvez você viva assim, sem colocar para fora aquele agradecimento, aquele pedido de perdão, sem estender aquele perdão, porque você acha que a pessoa não disse o que tem que dizer, você acha que Deus não disse o que tem que dizer. Na verdade é como se eu e você fôssemos o Deus, né? A gente sabe o que ele tem que fazer, não é ele quem sabe o que tem que fazer, nem o momento que tem que fazer. O Senhor do tempo sou eu, não é ele, né? Então quem define o tempo sou eu, não é ele, né?
E talvez você tenha começado mais um ano sem estender perdão, sem pedir perdão, sem liberar, carregando rancor, sem perceber essa voz que diz: eu tenho chamado vocês de amigos. Talvez o que a gente precise hoje é simplesmente perceber o amor, o abraço e o toque de cura de Jesus de Nazaré. Eu vou chamar aqui de novo o pessoal da música. Mais uma canção vai ser ministrada. Enquanto essa canção ela é ministrada, eu te convido a fazer uma reflexão, ok? Hoje é dia de ceia. Hoje nós repartimos o pão e o cálice. Nós dividimos esses elementos aqui. Então, eu te convido para que enquanto essa canção for ministrada, você venha pelos corredores centrais, saia pelos laterais, tem álcool em gel, higieniza a sua mão, pega o seu pão, pega o seu cálice. Só que eu te convido a fazer um exame de consciência. A Bíblia ela diz: examine-se, pois, a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, né? Eu não vou te dizer, examina o outro e vê se ele pode ou não. Não, é você. Você. Diante de tudo que a gente acabou de falar, examina a sua consciência. Será que eu tenho me silenciado diante de um Deus tão grande, tão criativo, para escutar o que Ele tem para dizer? Ou será que eu continuo no meu egocentrismo, na minha mania de que o mundo gira em torno do meu umbigo e não percebo tudo que Ele tem demonstrado para mim? Será que eu tenho apresentado o temor do Senhor? Será que eu tenho apresentado uma vida de devoção, de dedicação? Será que eu tenho estendido perdão? Será que eu tenho pedido perdão? Que enquanto essa canção ela é ministrada, você faça esse exame de consciência. E aí você venha pelos corredores centrais, use o álcool em gel, pegue do pão, pegue do cálice e vamos participar desse momento em memória dele, do Jesus que veio para trazer os céus aos nossos corações, ok? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor.
por amor do Cristo ressurreto, que veio do céu, viveu nossa vida, morreu nossa morte, ressuscitou e trouxe o céu aos nossos corações, por amor do Cristo que vem e fala: eu chamo de amigos, não chamo mais de servo, eu chamo de amigos. Por amor desse Cristo ressurreto, coma do pão e beba do cálice, em memória dele, por amor dele, até que ele venha. Pai nosso que estás nos céus, Pai de todo amor, Pai de todo bem, Pai do nosso amado Jesus, Pai da graça, Pai da misericórdia, Pai de toda criatividade, genialidade, bondade, amor, perdão. Obrigado por tanto amor, obrigado por tanta genialidade, obrigado por tanta criatividade, obrigado por Jesus. Obrigado pelo sacrifício da cruz e obrigado por, mesmo com toda a nossa inconstância, com todo o nosso egoísmo, com todas as nossas limitações, o Senhor continua nos chamando de amigos. Obrigado por esse amor que a gente não consegue entender, mas a gente tem certeza que nós não merecemos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós te agradecemos por todo esse amor, por toda a tua criatividade, por toda a criação que existe para o nosso bem. Nós te agradecemos. E que isso faça sentido nas nossas vidas. Que a gente possa sair daqui um pouco menos egoísta, um pouco menos ansioso, ansiosa, e tentando desenvolver intencionalmente a disciplina de silenciar para te escutar, para perceber a voz de Jesus de Nazaré nos dizendo: eu o chamo de amigos. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Eu gostaria muito de poder orar com você, de dividir o meu coração com você nesse momento. Mas hoje eu tenho que descer direto para o hospital para ficar com meu pai, diferente do que foi de manhã. Mas caso algo do que tenha sido dito aqui fez sentido para você e você quer dividir isso para que a gente possa orar, na tua frente aí, nesses tecidos amarelinhos, tem uns papéis e tem lápis também, tem ali motivo de oração. Você pode colocar o teu nome e colocar esse motivo de oração, entregar ali no balcão do Espaço Crescer Mais, que a gente vai entrar em contato e vamos dividir. Agora, se você quiser, você pode me procurar durante a semana também, mandar uma mensagem e eu ofereço meu ombro para você, meu ouvido, e eu gostaria muito de poder acolher o teu momento, acolher a tua dor, se for esse o caso, e dividir essa jornada na direção desse Jesus que nos chama de amigos, ok? Que Jesus os abençoe, que vocês tenham uma ótima semana. Eu não sei se termina com mais uma música ou não. Isso aí fica com o Everton, com o pessoal. Se não, gente, muito obrigado. Que Jesus de Nazaré os abençoe. Paz e bem de Jesus de Nazaré sobre a vida de vocês. Amém. É tudo que nós precisamos, mais do que podemos pedir. Nada